os próprios dele se levantarem contra ele. De novo ele erra. Porque Deus tinha um propósito de Jesus ir para a cruz. Mas o diabo achou, ele achou o quê? Que Jesus na cruz tinha sido o quê? A vitória de quem? Ele. Só que ele esqueceu que a palavra de Gênesis 3,15 dizia que ele realmente teria uma ferida. Aonde? Calcanhar. A cruz para Jesus foi uma ferida no calcanhar. Só que sarou. Como que sarou, pastora? No terceiro dia. Não sarou? Sarou. No terceiro dia, o que Jesus fez? Ressuscitou. Quando ele ressuscita, falta outra parte, não falta? Da palavra de Gênesis 3,15. Aí a palavra diz, Efésios, capítulo de número 2, diz: o mesmo que subiu, o mesmo que ressuscitou, é o mesmo que desceu às regiões interiores da terra. Feriu meu calcanhar, né? Pois a ferida sarou. Agora Gênesis 3,15 é outra parte, precisa cumprir. Ele desce. Diz para o diabo, me dá aqui a chave da morte e do inferno. E põe a cabeça aqui. Porque você perdeu. Em breve, o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Gente, isso é tremendo demais. História é maravilhosa demais. É poderosíssima demais. Não é verdade? Ela não tem um outro vislumbre diante de nós quando nós alcançamos essas coisas. É maravilhoso demais. Nós não somos qualquer povo. Nós não somos quaisquer filhos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Daquele que é especialista em todas as coisas. Daquele que sabe tudo, daquele que não é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Até a crucificação de Jesus, o diabo pensou que tinha vencido, só que ele esqueceu que era ferida no calcanhar, que ia sarar. 3 dias depois a ferida estava sarada, e no terceiro dia faltou esmagar a cabeça. Jesus ressuscita. E aí ele entra glorioso lá: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. E aí sim, quem vai entrar? O Rei da Glória. O Rei da Glória. Gente, isso é maravilhoso demais. Mas o diabo desiste? Não. Chegamos nos dias de hoje. E hoje, por que é tão desafiador hoje ser crente? Por quê? Porque é evolução. Daniel falou isso no capítulo de número 12. Ele disse no capítulo de número 12 que aconteceria o que com a ciência? Se multiplicaria. O diabo, ele atua na ciência. A ciência está se multiplicando. E para que ele possa continuar atuando aqui na Terra, ele precisa de uma ferramenta que não pode faltar. Qual é? Tecnologia. Não. Só a tecnologia para ele não dá. O ser humano. O diabo, ele só pode agir aqui na Terra através de quem? De nós, dos seres humanos. Principalmente, presta bem atenção, daqueles seres humanos que aprenderam a se movimentar aonde? No mundo espiritual. No mundo espiritual. Porque se você sabe se movimentar no mundo espiritual, você sabe fechar E abrir portas. e abrir portas. Isso é sério demais. Isso é sério demais. Eis aí vos dei autoridade, não foi? Que Jesus falou sobre escorpiões e aquilo que você liga Na terra, é ligado. Nos céus. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas o quê? Escolhas, decisões, declarações, posicionamentos, porque a história continua. Haverá um dia em que tudo isso vai passar. E é esse o evangelho que o mundo precisa ouvir. Eu costumo dizer que se prega um evangelho muito barato, falando de prosperidade, que não é pecado você ser próspera, mas a visão de evangelho vai muito mais além do que coisas materiais. O mundo espera uma resposta, porque se você olhar para a política, para a economia, para a sociedade como um todo, está tudo como? Devastado. Tudo perdido, tudo devastado.
questões sobrenaturais acontecem hoje. Os psicólogos, muitas das vezes, quando eles recebem em seus consultórios pessoas com inúmeros problemas, eles não sabem, às vezes, nem mais o que dizer. Por quê? Porque vai além do que os nossos olhos humanos podem ver. O que nos cerca hoje é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. O diabo está trabalhando, correndo, depressa. Por que ele está trabalhando depressa? Porque ele quer nos destruir. Alguma pergunta até aqui? Eu fiz esse pano de fundo. Eu quero saber de você. Alguma pergunta? Abre em Mateus 24, versículo 37 e 39. Mateus 24, verso 37 e 39. Vamos entender em que ponto da história nós estamos hoje, porque o que importa é a gente entender o que aconteceu lá, para saber em que ponto hoje nós estamos, da história bíblica, profeticamente falando. Você é uma geração profética, eu faço parte de uma geração profética, você faz parte de uma geração profética. Então, se somos uma geração profética, em que parte da profecia nós estamos hoje? Mateus 24, versículos 37 ao 39. Eu vou ler com você. Diz assim a palavra de Deus. Versículo de número 37. Como foi nos dias de Noé, vou ler a partir do 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O que nós vemos hoje? Uma sociedade correndo, né? Para tudo quanto é lado. Uma sociedade bastante materialista, não é isso? O que importa hoje é o quanto nós vamos ter para gastar, o quanto nós podemos consumir, o que nós podemos fazer, o que nós podemos realizar. O mundo anda, o mundo gira, a terra gira, as coisas estão acontecendo. E é mister que isso aconteça. Mas nós, enquanto igreja, não podemos estar desapercebidos quanto ao contexto espiritual. Como nos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Gênesis capítulo de número 6. Antecedeu o quê? O que antecedeu? Por que Deus decidiu acabar com a terra naquele ponto? Por quê? Porque estava acontecendo uma coisa que nós lemos em Gênesis capítulo de número 6, verso 1, que é o relacionamento. A coisa estava proliferando, a coisa estava cada vez pior. Então Deus falou, vou dar uma parada nisso. E vou destruir a terra e só vou preservar aqueles que têm se mantido fiéis. E exatamente nesse ponto que nós estamos. Por isso que eu falei da cibernética, por isso que eu falei do transhumanismo, porque o homem parou de ter esse tipo de comunicação com o mundo espiritual? Não. Ele continua. Mas de igual forma como nos dias de Noé, Deus ele tem separado um pouco, que tem entendido essas coisas, que não tem se misturado com isso e tem se mantido íntegro. Eu vou dizer algo aqui muito forte, muito sério. Eu já ouvi de pessoas dizerem que são importunadas, isso é bombástico, durante a madrugada, para terem relações sexuais com aquilo que elas não veem. E a igreja tem medo de tocar nisso, mas é fato. Pessoas que são atropeladas, assoberbadas com coisas dessa natureza. Eu vou dizer para você, o diabo, ele não parou com isso. Ele não desistiu disso. E hoje se tem muito medo e receio de se tocar nessas coisas porque não se tem uma explicação para isso. E aí as pessoas vão sendo, sabe o quê? Destruídas. Tem pessoas que por causa disso são tão assoberbadas que elas acabam fazendo, sabe o quê? Não somente se calando. Entra num processo depressivo e depois faz o quê? Ela não vê
a solução. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus está trazendo esclarecimento para mim e para você. Quer o mundo aceite ou não, quer as pessoas acreditem ou não, isso é fato. A Bíblia prova isso. A ciência mostra isso. Os filmes mostram isso. Por que é tão fácil se encantar? Bela, se relacionando e tendo um filho modificado, e não se aceita isso quando a gente fala na igreja. Porque o filme mostra isso. Recorde de bilheteria. O que vendeu? O que fez esse filme ser tão famoso? Foi o quê? Foi justamente o encanto que há por trás do sobrenatural. É ou não é? Um filme normal, que um rapaz se apaixona por uma moça, eles se casam, têm filhos, é bonitinho. Mas não causa tanta expectativa. Quantas séries tiveram desse filme de vampiro? Quantos? Mais de 2, não foi? Saga, né? Foi um atrás do outro. E recorde. Os livros que foram escritos disso, tem gente, o brasileiro em si, ele não gosta de ler, gosta? Dá um livrinho dessa grossurinha, o livro que conta essas sagas, Harry Potter, por aí vai, é dessa grossura. E você via dentro do trem, dentro do ônibus, você via as pessoas como, Maria Alice? Comendo o livro. Por quê? Ele tem algo que traz, tira, chama e prende a atenção das pessoas. É algo que é verdade. É algo que é um fato. Eu vou te dizer, muita gente que lê e assiste busca resposta para a sua própria história. Muita gente que lê, assiste, busca resposta para a sua própria história. Então, por que não dizer? Isso é fato. Isso é real. E a ciência hoje, ela tem caminhado, né? Tem caminhado dentro dessa linha. Então, nós chegamos no ponto-chave, hoje, profeticamente falando. Em que tempo da história hoje nós vivemos? Nós vivemos num tempo hoje em que o diabo ele está usando a tecnologia, a ciência, para chegar no ápice que ele sempre desejou, mas que nunca vai conseguir chegar, mas ele vai continuar tentando. Qual é o ápice que ele sempre tenta chegar? Ser semelhante ao Altíssimo. Ser semelhante ao Altíssimo. Ele não desistiu disso. Mas, pastor, o que eu tenho a ver com isso? É que ele quer usar você para cumprir esse propósito dele. Você está entendendo agora? Ele quer destruir você. Ele quer você como um instrumento dele para alcançar o propósito dele. Como assim? Lá no Éden, ele usou quem para alcançar o propósito dele? Adão e Eva, não foi? Não bota a sua culpa na Eva. Adão também comeu. E sabia que não era para comer. Então, ele usou quem? Adão e Eva. Ele continua hoje usando quem? A minha, você, qualquer um que se proponha a ser instrumento dele. E qual é o nosso papel nisso tudo? Quando a Bíblia diz, João 8,32, conhecereis a verdade, vai além do que a nossa mente humana entende do que é verdade. São verdades que vão nos o quê? Nos chocar. Não é qualquer um que vai aceitar algo dessa profundidade que eu estou falando aqui nessa manhã. Vai dizer, pastora maluca. Mas é real. Enquanto a igreja ficar achando que isso não é verdade, ela vai sendo atacada e vai sendo o quê? Minada e destruída. Mas que Deus, Ele possa estar trabalhando na tua mente. Já é 11h30. 10h30. Não, 10.